Em mais uma noite sem brilho, o Santos empatou com o Novo Horizontino pelo placar de 1-1, em plena Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o time de Novo Horizonte mantém a liderança da competição com 51 pontos ganhos, um a mais que o Santos. Antes do início da partida, houve um show de luzes e muita festa na Vila, mas o Novo Horizontino nem tomou conhecimento e nem se intimidou por jogar na casa do Peixe, e logo aos 3 minutos do primeiro tempo já abriu o placar com o gol de Pablo Diego. O Santos sentiu o gol e somente aos 31 minutos conseguiu o empate através de Otero. No segundo tempo, as coisas não melhoraram para o Santos, que viu o Novo Horizontino colocar uma bola na trave e outra no travessão do goleiro Brazão. Agora o próximo compromisso do Peixe será no sábado às 16 horas contra o Operário na Vila Belmiro. Veja a seguir o gol de Otero e as entrevistas completas de Fábio Carilli e do atacante Otero do Peixe. Boa noite, Fábio. O que dá para dizer desse empate, né? O que dá para você falar a respeito do gol sofrido ali com 3 minutos e dos insistentes pontos perdidos aqui dentro de casa nessa Série B, por favor? Boa noite. Mais uma equipe que a gente estudou bastante, uma equipe que sabíamos que não ia ter surpresa dentro de campo, mas que faz muito bem o que eles estão programados para fazer. Foi de cruzamento. Acho que um dos pontos mais fortes da equipe deles é de cruzamento e os contra-ataques, né, que chegam forte, chegam bem. E a gente ali, depois eu quero ver com calma a imagem. Estou com a imagem ainda do jogo do campo, acho que dobraram lá em cima do Sherman, né, e acabou tendo que sair zagueiro da área, zagueiro ficou, e a área ficou um pouquinho mais limpa do que tem que ser. Para uma equipe que chega com 3, 4 jogadores dentro da área, tínhamos que ter um pouquinho mais de cuidado naquele momento ali. Carilli, aqui do seu lado esquerdo. Boa noite, Pedro Larroca, Energia 97 FM. Boa noite, Otero também. Boa noite. Carilli, eu queria que você falasse sobre 2 jogadores, o Billy e o Sufa. São 3 jogos seguidos que eles não são relacionados. Queria saber como foi o aval dado para essas contratações no primeiro momento e a partir do momento que elas chegam. Por que o Billy são 3 jogos seguidos e o Sufa desde que chegou? Por que esses 2 jogadores não são relacionados e principalmente não jogam com a camisa do Santos? E o Sufa passou pela avaliação de todo mundo. E o Sufa, o último jogo dele foi em maio, vinha de férias lá do Catar. Essa semana dele foi melhor, a gente está acompanhando ali, já foi melhor de treinamentos. Não vai demorar muito para eu começar a trazer ele para os jogos. O Billy também, o futebol colombiano tinha parado, eu quis acelerar um pouquinho o processo ali de trazer ele para os jogos, mas na verdade não estava pronto ainda. Também teve uma semana melhor de treinamentos e espero logo começar a trazer para os jogos também. Carilli, Otero, aqui ao centro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... você pegou... foi a disputa pela primeira colocação. O Novo Horizontino é um time mais ajeitado taticamente do que o Santos, na tua opinião, Carilli? Por isso que hoje o Santos teve dificuldade. E para o Otero, dentro de campo, qual foi a maior dificuldade que você teve do teu lado de atuação? É uma equipe que por um ponto não subiu ano passado, fizeram 63 e quem subiu com 64, eles junto com o Mirassol. Um time que já fez um paulista muito bom, que na minha opinião na semifinal foi melhor que o Palmeiras, o estádio do Palmeiras. É uma equipe que sabe o que tem que fazer, uma equipe que os jogadores já estão mais de 2 anos juntos, o Nelsinho para o seu 2º ano, 3 zagueiros... Eduardo Batista, sim. Sabem muito bem o que tem que fazer dentro de campo, muito bem treinado, muito tempo juntos, bola aérea muito forte, time de Série B mesmo, de competição, de disputa, né? Não é à toa que por um ponto não subiu ano passado e não é à toa que estão liderando nesse momento. Dificuldade, você falou, do jogo? Eu acredito que não teve dificuldade. Acredito que recebi muita bola de costa.
podia profundizar mais, aproveitar o espaço que eles deixavam, que o professor passou para a gente. Mas só isso, acho que com o Sherman temos uma boa relação. A gente combinou várias vezes, várias jogadas, mas era um time muito fechado pelo meio e só não deu certo dessa forma. Otero e Carille, primeiro para o Otero, por favor. Não falta esse time chutar um pouco mais de fora da área, de repente? Esse Santos que, no primeiro tempo, principalmente, tocou muita bola, chegou muito próximo à área, esse time arrematar de fora da área. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, Carille, são 7 jogos invictos, os últimos 5 jogos na Vila, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O time tem sofrido, principalmente na reta final do jogo, né? Foi assim contra o América, foi contra a Ponte, hoje de novo, por muito pouco não toma o segundo gol. Dá para explicar o que está acontecendo, principalmente nessa reta final? Sim, eu me cobro bastante porque é meu principal que é o chute, né? Mas eles também estudam, me conhecem e sempre que eu pego na bola no meio, eu sempre escuto falar a eles, não deixa chutar, não deixa chutar. Então sempre fica me dobrando. Hoje recebi muitas bolas de costa e esse é o principal jogo deles, né? Roubar bola no meio e sair no contra-ataque. Então preferia jogar 1, 2 toques no meio e quando tivesse pelas bandas tentar cruzar. Hoje em dia não deu para chutar, mas com certeza eu venho me cobrando sobre isso. As equipes que vêm jogar aqui vêm respeitando demais. Vai chegando na parte final, a gente não está com o resultado a favor, a gente começa a acelerar um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais de calma para tomar as decisões, para tomar as melhores decisões dentro de campo, achar as melhores escolhas, e aí começa a vir assim uma pressão normal, né, de quem está jogando em casa e precisa da vitória. Se eu não me engano, hoje teve 3 laterais que a bola na nossa mão a gente quis cobrar rápido e deu para eles. E teve a falta lá, que quase tomaram a bola dentro da nossa área do pé do Gabriel, que também a gente cobrou rápido com os caras em cima de nós, uma bola que é nossa. Então a gente tem que querer ganhar, ter essa vontade de ganhar, mas ter sabedoria e ter calma, principalmente quando é uma bola parada, é um lateral nosso, é uma falta nossa, para que a gente posicione melhor, para que a gente enche mais o campo do adversário, para que a gente possa incomodar mais. Carille, boa noite. Otero, boa noite. Carille, existe uma pressão grande que vem de fora para dentro, que a gente percebe, para ver o Miguelito por mais minutos em campo, né? E você até na última coletiva aqui na Vila, você chegou a falar sobre que era um desconhecimento teu de que o Miguelito, pela direita, poderia ter um desempenho melhor. Hoje ele entra e entra pela esquerda. Queria que você dissesse qual foi a sua ideia ao escalá-lo nessa função pela esquerda e se a pressão que vem de fora para dentro, de alguma maneira, você acha que também interfere internamente e essa pressão existe para você internamente ter que relacionar e utilizar o Miguelito? E para o Otero eu pergunto o seguinte, o Carille tinha dito, Otero, que mais 5 vitórias, disse, né, não tinha dito, disse que 5 vitórias põe o Santos matematicamente na elite. Mas o baixo aproveitamento na Vila, para vocês jogadores, preocupa de alguma forma nessa reta final de competição, faltando 10 rodadas? Nos jogos que o Miguelito entrou por dentro, eu já falei isso e perguntei para ele se ele poderia ter ido melhor. Ele mesmo reconheceu que não foi bem nos jogos que ele entrou por dentro. Quando eu trago ele para voltar a treinar com a gente, lá na seleção ele tem jogado pela direita, mas ele até prefere jogar mais pela esquerda, de vir para dentro, de jogar. Conversei com ele, ele treinou nessa posição, né? Treinou nessa posição esses dias que teve ali com a gente. E quero dar mais treino para ele, quero dar mais minutos para ele. Então, preparar, explicar melhor as situações para que ele tenha mais tranquilidade e saber o que tem que fazer dentro de campo. Sim, a gente se cobra bastante, né, sobre a perca de pontos aqui dentro de casa, com nossa torcida, com nossa familiares que vêm assistir. A responsabilidade, obviamente, é toda nossa, porque nós, os que estamos dentro de campo, mas falta muito pela frente. A gente vem conversando sobre isso, trabalha bastante para a gente conseguir nosso objetivo. E agora, daqui para frente,
ganhar aqui dentro, fora de casa também, e em busca da vitória. Boa noite, Carille. Maurício, Rádio Arena Santista. Queria perguntar para você, principalmente no segundo tempo, era visível que o meio de campo ali do Santos estava um pouco mais recuado e que deu muito espaço para o Novo Horizontino atacar. Foi uma orientação sua, porque parecia que a segunda bola sempre estava sobrando no pé do Novo Horizontino. Não teve uma conversa para que avançasse isso, para que essa bola pudesse sobrar para o Santos arrancar ali no contra-ataque? E para você, Otero, você não gostaria de jogar talvez um pouco mais pelo meio, onde você ficaria mais à vontade, mais de frente para o gol, para tentar essas finalizações, do que muito às vezes pela ponta, tendo a opção de ir pela ponta, mas jogar mais pelo meio, seria assim que você se sentiria mais à vontade, até para chutar mais vezes ao gol? Qual que foi a pergunta mesmo? Do meio de campo... Ali eu tentei fazer o Wendel ser esse cara para trabalhar em cima, atrás do Júlio. Eu senti que o nosso time ali perdeu um pouco, mas logo na sequência eu vi o Júlio voltando e o Wendel não, mostrando sinais de cansaço, por isso que ali eu trouxe o Serginho e a gente teve um controle melhor do jogo. Os adversários aqui, você falou de contra-ataque, dificilmente eles deixam isso, ainda mais tendo o resultado a favor deles, que era a questão do empate. Mas o time deles, aí, quando entrou o Serginho, a gente conseguiu controlar melhor isso, conseguiu equilibrar melhor e tirar o nosso time um pouquinho mais de trás. Inicialmente eu começo pela ponta, né? Mas o Fábio me dá a liberdade de entrar pelo meio e ser essa surpresa de poder virar e chutar no gol. Só que Novo Horizontino a gente conhece e como eu falei, é um time que acumula muita gente pelo meio e roubam bola e saem no contra-ataque. Então hoje não deu para fazer isso, mas com certeza tem muitos times que quando eu tenho a liberdade, eu vou no meio e consigo chutar no gol. Boa noite, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, mesmo com o Santos não voltando com a mesma intensidade, a mesma pegada para o segundo tempo, você só faz a primeira substituição aos 27 minutos da segunda etapa, enquanto que o Novo Horizontino já havia feito 4 nesse mesmo período do jogo. Você sente confiança nesse banco de reservas? Esses jogadores que acabam entrando no segundo tempo conseguem melhorar ou pelo menos manter o nível entrando nos jogadores titulares? Esse elenco acaba sendo um elenco curto? Você se sente satisfeito com as peças à disposição para você mexer no banco? E para você, Otero, entre más e boas atuações, você hoje chegou ao seu 5º gol apenas com a camisa do Santos. Esse baixo número de gols em relação aos seus companheiros te incomoda de alguma coisa? Você queria, além de às vezes jogar bem, também marcar mais gols e ser mais decisivos, fazendo ali, colocando a bola para dentro da rede? Muito obrigado. Confiança total. Hoje, um jogo difícil, onde até ali não vi mudança, mas várias vezes já fiz mudança no intervalo. Né? Teve um jogo que eu acho que eu mudei 3 no intervalo. Em Campinas, se não me engano, foram 3. Ou 2, não lembro agora. Mas o jogo não me mostrou isso, me mostrou um sinal de cansaço quando a gente perdeu ali o meio de campo, que foi aí que eu quis fazer as mudanças. Com certeza, né? Sou um cara ofensivo, me cobro bastante por entrar na área, por fazer gol, a bola não estava entrando. São números muito baixos, igual você falou, mas eu não estou fazendo os gols, às vezes faço o Gui, às vezes faço o Juliano, mas o importante é a vitória do time. Obviamente estou trabalhando bastante para isso, para essa reta final conseguir fazer bastante gol. Carille, boa noite. Luiz Francisco, do Radar Esportivo. A minha pergunta é sobre o meio de campo. O Santos, no segundo tempo, foi dominado pelo Novo Horizontino em diversas ocasiões e, na minha humilde opinião, faltou alguém que desse um fechamento nesse meio de campo, que é o Rincon. O Rincon, e você optou pelo Serginho, para jogar mais variável em função da substituição que você fez do Furque, e eu vejo que você, com todo o respeito, deixou o Santos muito vulnerável. Tá? Essa é a minha pergunta a respeito do Rincon. Por que o Rincon tem pouca oportunidade com você no comando do time? E para o Otero, a gente saber, ele já explicou algumas coisas aqui, mas este meio que ele vem para dentro, mesmo o Novo Horizontino tendo estudado o time do Santos, o Otero
poderá ter muito mais oportunidades e o Santos de gols com ele, porque ele bate muito bem de onde ele pega a bola. Então, para o Otero, se ele se sente confortável jogando na direita, ou se ele prefere ter a oportunidade de fazer melhor jogando pelo meio. Obrigado, boa noite. Primeiro, isso aqui não tem que pedir que respeito. Essa é a sua opinião. Me respeito por uma coisa. Primeiro, o Sandri, quando jogou muito bem contra o Ceará. Eu tenho mais jogo, com o Rincon eu tenho mais pegada. Não foi o segundo tempo inteiro. Até uns 15 minutos do segundo tempo ali estava muito igual. Foi aí que a gente perdeu uns 5, 10 minutos quando eu comecei a fazer as substituições. Pensei em fazer com 2 atacantes. Mas o Wender deu sinais de cansaço. E ali eu acertei ali trazendo o Serginho, melhorou. Com o Sandri melhorou. Circulamos mais a bola no campo deles. A respeito do Otero, eu não sei se vocês acompanham o Otero só aqui. A história do Otero é jogando pelo lado, gente. Tá? Se jogou algumas vezes de 10, isso e aquilo, o Atlético Mineiro era Casares e ele de lado. Seleção da Venezuela, pelo que eu acompanhei, lado. Tá certo, Otero? Sim. Né? Comigo na Arábia foi decisivo de lado. Que eu penso que com essa movimentação para dentro pode ser uma surpresa. Ele sendo 10, não é uma surpresa. Vão fechar mais ainda um cara que chuta. Mas o Otero tem 31 anos e com certeza 90% da carreira dele foi jogando pela direita ou pela esquerda. Comigo na Arábia jogou pela esquerda. Né? No Atlético Mineiro eu lembro muito mais pela direita. Né? Então, é ali que eu conheço, é ali que ele veio para jogar. Se eu precisar numa eventualidade, que nem já jogou contra o São Bernardo, jogou como 10 lá no Morumbi. Único jogo? Foi, né? O único jogo foi esse de 10. Eu sei que ele pode também, mas a história do Otero é jogando pelos lados. Carille, boa noite, tudo bom? O Ricardinho falou que são 7 jogos sem perder, mas tanto no começo do jogo quanto no final, majoritariamente a Vila Belmiro inteira vaiou, né, no começo do jogo, talvez mais o seu nome, talvez depois dos 90 minutos, meio que a atuação por completo, principalmente do que aconteceu no segundo tempo. Vocês concordam com as vaias de hoje do torcedor? Obrigado. A vaia no final do jogo eu acho ela válida. O que mudou nos últimos jogos é que durante o jogo estão apoiando. Né? A gente tem que trazer esse estádio a nosso favor. Uns jogos atrás aí estava ruim, estava passando isso para dentro do campo. Como exemplo, coloca o Sherman para jogar. Estou dando um exemplo. O Sherman erra um passe porque que não coloca o Rainer entra porque dá um passe porque muito sem paciência. E essa é uma briga de todos nós. Então, final do jogo, vaiou, o empate dentro de casa, é normal, mas o que está legal assim que durante o jogo eles estão apoiando está diferente do que uns jogos atrás. Carille aqui, Wagner, Frederico, tudo bem? Boa noite, Otero, boa noite, Carille. Boa noite. Carille, a gente está chegando à reta final do campeonato, são 10 rodadas, né, que faltam, as coisas estão começando a se definir. Eu queria que você, se pudesse, fizesse uma análise do seu trabalho coletivo nesta Série B. Está sendo mais difícil do que você imaginava? O time está jogando mais ou menos do que você esperava, né, nessa altura do campeonato? Enfim, fizesse uma análise do seu trabalho de forma coletiva. E para o Otero, o fato de o Santos ser o único time grande, né, nesse campeonato, o Santos está disputando a Série B sendo o protagonista, o time que tem mais investimento, mais torcida e tudo mais camisa. Isso para os jogadores causa algum tipo de peso a mais? A responsabilidade de mostrar, de se impor? Até porque os adversários imaginam que contra o Santos dão tudo também. Se isso é uma coisa que pesa contra o Santos. Considero um trabalho bom, mas sempre buscando melhorar. Se o meu trabalho não tivesse bom, não fosse tão claro, eu não estaria aqui como mais técnico, né? Então é claro que eu passo, que eu treino, que eu faço, é uma diretoria que acompanha, que olha, que vê, né? E assim, 95% dos jogos aconteceu o que a gente planejou, o que a gente mostrou, o que a gente levou para o campo e treinou, né? Então, se não fosse um trabalho tão claro e principalmente com os jogadores de passar para eles o que tem que ser feito com bola e sem bola, o que a gente mostra em vídeos, mas principalmente treinamento dentro de campo, se não fosse legal, se não fosse uma coisa tão clara, eles já tinham me mandado embora, né? Essa é a verdade. Muito ciente dessa situação, mas
muito ciente também do que o que a gente trabalha, do que a gente faz. É bem claro com os jogadores e principalmente com a diretoria também que acompanha o dia a dia. O Santos é um time gigantesco, né? A camisa obviamente pesa jogar aqui na Vila, mas não para a gente é privilegiado de vestir essa camisa. A gente se cobra bastante por estar hoje no segundo colocado, sabendo do peso da história do Santos. Mas os times também se preparam para jogar contra o Santos, independente se é o último, o primeiro. Eles se preparam para jogar contra nós, então a gente tem que fazer as coisas, continuar treinando bastante para conseguir nossos objetivos, que é o primeiro colocado. Boa noite, Lucas Barros, do Diário do Peixe. Carille, no final do primeiro turno você trouxe os números do aproveitamento do Santos dentro de casa e fora de casa. E você falou que conversou com jogadores que o dentro de casa deveria manter e o fora de casa aumentar. O fora de casa vem aumentando, só que dentro de casa, dos 15 pontos, o Santos conquistou apenas 6. Você falou, né, que diferente dos outros jogos, a torcida agora vem apoiando mais, mas ainda a gente vê alguns picos de torcedores, um canto ou outro, criticando o que você falou. O Sherman erra um passe, e aí vem uma crítica, uma vaia nos outros jogos ainda mais. O que falta para o Santos voltar a ser aquele Santos do primeiro turno aqui dentro da Vila? O que o Santos usou uma fortaleza e conseguiu a liderança foi aqui dentro da Vila. E para o Otero eu queria que você respondesse a mesma coisa, porque eu vejo o Santos um pouco nervoso às vezes no campo. Hoje mesmo teve jogador errando lateral ou passes curtos, coisas mais simples de se acertar. Dentro de casa, com a pressão que vem da torcida, ou até mesmo com a torcida no jogo de hoje apoiando, o time está sentindo essa pressão? O time está ficando afobado para acertar um passe final ou até coisas simples? Você está certo. A minha cobrança com eles foi para melhorar fora e pelo menos manter dentro de casa. Dentro de casa nós estamos fazendo isso. Depois do jogo do Botafogo me passaram que a gente é o melhor visitante. Depois da vitória contra o Botafogo a gente é o melhor visitante do campeonato. Agora eu não sei com esse empate do Horizontino como é que ficou, né? Mas a gente precisa melhorar. Temos 5 jogos em casa, 5 jogos fora, 30 pontos em disputa para fazer 14, né? Para fazer 14, enquanto antes de fazer 14, a gente pensa em título. Essa é a nossa caminhada. Eles são cientes disso, de que precisa melhorar dentro de casa e manter o que a gente tem feito agora fora de casa para a gente alcançar o nosso objetivo. Carille, Otero, boa noite. Aqui à sua esquerda, Eduardo Jardim. Perdão, desculpa. Não, eu ia falar que não é uma pressão. A gente está jogando na nossa casa, com a nossa torcida. Não é uma pressão. Obviamente as vaias depois do jogo, pelo resultado, estão certas. A gente entra no vestiário e se cobra bastante pelos pontos perdidos aqui dentro de casa. Nada, só agradecer à torcida pelo apoio durante o jogo. Hoje foi o jogo inteiro apoiando e logo que o jogo acabou foram as vaias, mas teve jogo que as vaias foram durante o jogo. Mas hoje foi lindo de ver eles nos apoiar até o final. Carille, Otero, boa noite agora. Carille, a minha pergunta é: hoje o seu time, você colocou o time numa linha, a última linha com 5 jogadores, né? Outras partidas você acabou fazendo isso também. E do lado esquerdo tinha o Escobar, né? Alargando o campo e sendo esse cara. A minha pergunta é se não valeria a pena ter testado o Souza, que hoje acabou sendo nem relacionado. Em outras partidas você até explicou que preferiu o Rainer, se eu não me engano foi contra o América, né? Que você tira ele dos relacionados, prefere o Rainer por fazer as duas laterais. E pergunto sobre ele por ele ter mais talento ofensivo, né, do que o Escobar em teoria. Obrigado. Bom, ótima pergunta. Mas contra o América eu coloco o Luan. Hoje o Souza é um garoto de 18 anos. Hoje eu sabia que era um jogo de competição, de briga. O time do Novo Horizontino, um time grande, até os jogadores da frente, jogadores de disputa. Eu tenho que preservar nesse momento. Souza é uma
uma joia aí que vai ser mais fácil para mim, no meu modo de ver, até jogar mais a Série A do que a Série B, por ser pegado. Mas isso se passa muito por um jogo de contato que foi hoje, né? Então, para a lateral esquerda ali, eu tinha o Luan Pérez, até para ganhar a bola aérea e tudo mais, e para ter mais imposição. Por isso a escolha de não levar ele pelo jogo de imposição, um jogo físico que eu tinha certeza que ia ser hoje, como foi. Boa noite, Carille, aqui no cantinho. Você comentou no início que o Novo Horizontino é um time que executa muito bem aquilo que está programado para fazer. O Santos executa bem o que está programado para fazer? Então, é muito mais fácil você destruir do que construir. E o time do Novo Horizontino é isso. Até mostrei para os jogadores um jogo em casa contra o América, 1-1, 47 do segundo tempo, e eles esperando. Né? Não se expõe na questão de pressionar, em alguns momentos vão, mas a maioria fica jogando no erro, tanto que os nossos zagueiros hoje trocaram passe com os volantes bastante em boa parte do jogo, e eles ali esperando, sem se afobar, pode jogar a bola lá na área que eles têm 3 para tirar, 3 zagueiros, bem fechado por dentro ali, tanto que as nossas chegadas foram pelas laterais. Teve uma bola pela esquerda que o Escobar cava ali, acho que para o Sherman cabecear do outro lado, depois o gol sai com uma infiltração do Otero ali, com uma bola chegando de lado, né? Então é uma equipe que está muito tempo junto, uma equipe que sabe jogar a divisão, mas repetindo, é muito mais fácil. Então a gente tenta, a bola, e daqui a pouquinho a gente erra e a gente perde um pouquinho a paciência, isso não pode acontecer, ainda mais nesses jogos que nem hoje. Ter sabedoria, ter paciência, não deixar o jogo lento é muito importante para uma equipe que vem com essa proposta mesmo. É uma ideia, não é contra nós, é contra qualquer equipe, é uma ideia do Novo Horizontino, e só repetindo, teve esse lance aos 47, depois aos 49 contra o América em casa, 1-1, e lá, zagueiros com a bola, eles sem preocupação nenhuma de pressionar. Então, uma ideia que está dando certo, que faz parte também, e que estão brigando por esse acesso junto com a gente. Pode ser melhor. Eles sabem que tem que ser feito dentro de campo, aí é a questão da tomada de decisão, de fazer as melhores escolhas dentro de campo. Hoje incomodou essa questão, acho que foram 3 laterais e uma falta, que é para a gente ter mais calma, posicionar, quis acelerar com o nosso time todo desorganizado dentro de campo. Né? A gente pode ser melhor, sim. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carille, muito obrigado, Otero. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. Infelizmente o Santos não conseguiu vencer o Novo Horizontino em plena Vila Belmiro e ainda desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B. Novamente a equipe não fez uma boa partida e o técnico Carille saiu vaiado de campo. Mas dos mares o menor, pelo menos não perdemos o jogo e somamos mais um ponto na tabela de classificação. É bem verdade que ainda faltam 10 rodadas para o fim da Série B e o Peixe vai lutar até o fim para conseguir o acesso. Mas, por tudo que temos assistido, não vai ser fácil e ainda vamos sofrer bastante até o final da competição. E você aí, meu caro torcedor, o que achou da partida de hoje do Santos? E, em sua opinião, apesar dos tropeços, o Peixe vai conseguir subir facilmente para a Série A ou vai ser aquele sofrimento e desespero até o final? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos!